E aí, galera esperta, como é que estamos? Estudando bastante, vamos estudar para a gente poder estar ajudando os nossos pacientes, nossos clientes, beleza? Eu vou falar um pouco, vamos estudar um pouquinho aqui, debater um pouquinho sobre os fármacos antagonistas adrenérgicos, né? São poucos fármacos, porém é de grande importância a gente ter esse entendimento para a gente poder fazer a diferenciação, né, do que está acontecendo no hospital, quando o médico pede o medicamento no setor onde você trabalha, seja ele unidade intensiva, centro cirúrgico, emergência, para você ver como está funcionando a situação do ambiente, se é caso grave, se é caso menos grave, né? Porque tudo que é relacionado a medicamento acaba sendo situação não agradável. Fármacos antagonistas adrenérgicos. O que são isso? Primeiro que a gente precisa saber, compreender que existe na fisiologia os receptores adrenérgicos, que eles são responsáveis por manter o nosso sistema em homeostasia. Aí tem a fisiologia, que são os adrenorreceptores, e tem os fármacos agonistas, que vai agir igual ao sistema fisiológico, e tem os fármacos antagonistas, que vão antagonizar ou a fisiologia ou o medicamento que ali está sendo introduzido para aumentar o sistema fisiológico. Beleza? Eu vou falar aqui, vamos relembrar, o que significa isso, para a gente poder dar continuidade nos medicamentos. São conhecidos cinco grupos de adrenorreceptores, que são receptores adrenérgicos. São eles: alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 e beta 3. Os fármacos antagonistas adrenérgicos, eles podem inibir ou diminuir, portanto, de acordo com o fármaco e o receptor, o respectivo receptor que ali se encontra, onde o fármaco vai agir. Alfa 1, olha só, tudo que eu disser aqui agora vai ser correlacionado à parte fisiológica, como de fato acontece no nosso organismo. Então, vou falar do alfa 1. Alfa 1, ele causa o que no nosso organismo? Uma vasoconstricção. E se causa uma vasoconstricção, vai fazer o quê? Aumentar a resistência periférica, aumento da pressão arterial, vai causar uma midríase, estímulo da contração do esfíncter superior da bexiga, vai causar uma secreção salivar, glicogenólise hepática e relaxamento do músculo liso gastrointestinal. Isso aí é o alfa 1. Já o alfa 2, o que é que ele vai causar? O que é que ele promove fisiologicamente? Inibição da liberação, inibe a liberação de neurotransmissores, incluindo a adrenalina, inibição da liberação da insulina, ele vai fazer uma agregação plaquetária, e vai promover uma contração do músculo liso vascular. Isso é o alfa 1 fisiologicamente. Já o beta 1 vai fazer o quê? Aumento da frequência cardíaca, vai causar uma taquicardia, aumento da força cardíaca, da contratibilidade do miocárdio e ao aumento da lipólise. Já o beta 2 vai promover o quê? Uma broncodilatação, broncodilata, ele aumenta, broncodilata. Uma vasodilatação, ele aumenta. Pequena diminuição da resistência periférica, aumento da glicogenólise muscular e hepática, aumento da liberação do glucagon, relaxamento da musculatura lisa uterina e tremor muscular. Então, tudo isso dito, se você usa um antagonista, ele vai fazer o efeito contrário. Se o alfa 1 faz uma vasoconstricção, o medicamento que age no receptor alfa 1 vai causar o quê? Uma vasodilatação.
Se o alfa-2 ele inibe a liberação dos neurotransmissores, né, ele vai deixar de inibir, ele vai promover a liberação dos neurotransmissores. Se o beta-1 ele aumenta a frequência cardíaca, se você usa um beta-bloqueador seletivo para o 1, ele vai reduzir a frequência cardíaca, você vai causar uma bradicardia. Não uma bradicardia, mas vai reduzir, vai diminuir os batimentos da frequência cardíaca, né? Se o beta-2 ele causa uma broncodilatação, broncodilata, então ele vai fazer o efeito contrário, né? O antagonista do beta-2. Aí vocês lembram dos medicamentos quando a pessoa usam medicamentos beta-bloqueadores, porque o efeito o efeito fisiológico ele está sendo agressivo, então precisa usar um beta-bloqueador para voltar ao normal, né? Ou utilizou um medicamento agonista adrenérgico, e aí o que se espera? Na utilização desse medicamento, vamos supor, o paciente está na UTI de coma induzido, está fazendo uso de um agonista, por algum motivo, que ele é não seletivo, que ele vai para o beta-2, entendeu? Aí o paciente precisa fazer reduzir, diminuir aquele efeito daquele medicamento. O que é que ele vai fazer? Vai usar o antagonista, o beta-bloqueador não seletivo, que ele vai atingir um beta-2, entendeu? E aí tem o beta-3, que é a termogênese e a lipólise, beleza pura? Agora a gente vai estudar aqui, falando nisso, eu não vou nem introduzir, né? Porque já ficou entendido a situação. Vamos partir para os medicamentos. O que são medicamentos antagonistas alfa-bloqueadores? São os bloqueadores alfa-adrenoreceptores, né? Portanto, que inibe a ação dos receptores alfa e levando a um potente vasodilatação arterial. Esses fármacos, eles não têm ação sobre os betas receptores adrenérgicos, porque ele é específico para alfa. E o que é que o alfa faz fisiologicamente, que eu acabei de falar aqui? Fisiologicamente, ele vai causar uma vasoconstricção, vasoconstricção. Se você utiliza um medicamento que ele é um antagonista do alfa-1, ou seja, ele vai bloquear a ação do alfa-1, ele vai causar uma vasodilatação. Entendeu? Então é simples. O efeito contrário do que é o normal fisiologicamente. O efeito contrário quando você utiliza o medicamento agonista adrenérgico. Esses fármacos eles não têm ação a receptoras do beta-receptor, como eu já disse. Então, assim, de acordo com o receptor que tem sua ação diminuída ou inibida, os alfa-bloqueadores eles podem ser denominados também de anti-alfa adrenérgico, ou alfa-inibidor ou alfa-lítico. O alfa-bloqueador que reduz o tônus da musculatura lisa da próstata e do colo da bexiga são úteis no tratamento sintomático da hiperplasia benigna da próstata. Os principais fármacos alfa-bloqueadores são o indoramina, prazosina, terazocina, doxazocina, fenoxibenzamina, fentolamina e tanzulosina. Esses são os fármacos específicos para esse tipo de situação. Beleza? Eu peguei para mostrar para vocês um de 2 miligramas, que é o doxazocina, né? E o de 4 miligramas aqui também. Então aqui são os fármacos que têm mais saída como alfa-bloqueadores em farmácia comercial. O tanzulosina também, mas não tão quanto esses dois. Entendeu? Então aqui eu vou falar aqui, somente a
fentolamina e o tanzulocina são descritos inicialmente, enquanto os demais alfa-bloqueadores são estudados junto com os fármacos antihipertensivos, né? Então, eu fiz um vídeo aí que eu fiz especificamente fármacos antihipertensivos, né, que são divididos em classes. E dentre essas classes que tem os alfas e beta bloqueadores, eu falo dos medicamentos lá. Faça uma visita lá, que é bastante interessante. Inclusive lá eu falo a importância da gente estar estudando os fármacos de maneira geral, mais especificamente, que lá no vídeo, né, falo sobre os antihipertensivos, que a gente precisa direcionar os medicamentos em classe por conta de interações medicamentosas. Beleza? Como são medicamentos que na maioria das vezes eles são utilizados em uma gama grande da população, né, porque envolve a pressão arterial, né, em vários fatores, aí é bom a gente classificar os medicamentos diante das classes. Aí eu vou falar aqui do Secotec, né, que é o tanzulocina, que é um bloqueador seletivo do receptor alfa-1. Ele é utilizado no tratamento sintomático da hipertrofia prostática benigna. Um dos efeitos colaterais dele esperado é a cefaleia, congestão nasal, taquicardia e hipotensão postural. Já a fentolamina é um bloqueador, né? Ele não é seletivo, ele vai tanto para alfa-1 quanto para alfa-2. Quando você vê que o medicamento, se você tem receptores específicos, se você tem receptores em variáveis, né, alfa-1, alfa-2, beta-1, beta-2, beta-3, se fala somente de um receptor, é porque aquele medicamento ele é específico. Agora, quando ele fala de dois, é porque ele não é específico, né? Mas a classificação ela é mais direcionada, falando assim, medicamentos específicos. E aí é o alfa-1, como ele está falando aqui. Específico não, seletivo, né? Vamos mudar o específico para seletivo. Como eu falei, esse fentolamina, ele é do alfa-1, alfa-2, ele é utilizado para hipertensão, feocromocitona, disfunção erétil leve e moderada. Um dos efeitos esperados dele, colateral, é taquicardia, arritmia, dor abdominal e náusea. Beleza? Os beta-bloqueadores, como eu falei, ele está mais expressivamente lá no outro vídeo que eu falo dos medicamentos antihipertensivos. Então, eu não vou falar sobre ele aqui não, né, porque lá eu estou falando dele. Então, vamos lá. Os fármacos que atuam a liberação ou captura do neurotransmissores: metildopa, guanetidina, reserpina, carbidopa, imipramina. Somente a carbidopa e a imipramina são descritos inicialmente, enquanto os demais serão estudados juntos também com os fármacos antihipertensivos. Carbidopa, né? Carbidol, cronomet, ele afeta a síntese de noradrenalina e inibe a dopamina descarboxilase, além de aumentar, né, a disponibilidade do levodopa no sistema nervoso central, diminuindo o metabolismo deste fármaco no tratamento gastrointestinal e nos tecidos periféricos. Ele aumenta a ação de diminuir os tremores e a rigidez, né, e outros sintomas do parkinsonismo. Beleza pura? O carbidopa também ele é utilizado no tratamento da doença do Parkinson, né, e administrados por via oral, que pode provocar efeitos adversos como anorexia, náusea, vômito, taquicardia e hipotensão. Isso aqui foi um conhecimento que nós tivemos da carbidopa. Já a imipramina, né, ela afeta a captação de noradrenalina,
usado no tratamento da depressão e da enurese noturna, podendo provocar efeitos adversos como sonolência, fadiga, sensação e quietação. Entendeu? Então, assim como eu falei, é um estudo curto, né, dos antagonistas adrenérgicos, sendo que tem os alfa bloqueadores e os beta bloqueadores, que eles são mais direcionados lá para a parte dos medicamentos antihipertensivos. Então é isso aí, galera. Vamos procurar estudar um pouquinho mais sobre a questão dos receptores, né? Porque é através desse conhecimento que a gente consegue ampliar, né? E ficar de olho aberto em relação aos cuidados que são dados aos medicamentos, né? Que são dados aos pacientes através dos medicamentos. A gente sabe que os hospitais, os grandes hospitais, eles trabalham com a parte farmacêutica da interação medicamentosa, né, que é a reconciliação medicamentosa, onde existem setores específicos para isso, onde o farmacêutico ele acompanha as prescrições, né, ele acompanha, na verdade, desde a emergência quando o paciente entra. O paciente entrou no hospital, na emergência, onde tem um farmacêutico que faz aquelas indagações, que chama de anamnese, né? Indagação na forma popular. Mas é uma anamnese, né? Que é a reconciliação medicamentosa, onde a gente pega os medicamentos do paciente, né? O medicamento que ele faz uso em casa, coloca numa planilha. E ali a gente também procura saber quais são os tipos de alergia que esse paciente apresenta, entendeu? Seja alimentar, por conta da nutrição que vai ser utilizada no hospital, seja medicamentosa, seja de algum produto químico, né? Ou látex, se o paciente for ter acesso a alguma unidade. Tem medicamentos que tem látex, né? Aqueles medicamentos que você destampa aqui, tira a tampinha. Vou mostrar um medicamento aqui. Aqui, ó, um exemplo. Esse medicamento aqui, ó, né? Ele tem uma tampa. Então, você tirando essa tampa, você vai introduzir a agulha e vai aspirar. Essa borracha, em alguns medicamentos, contém silicone. Entendeu? Então, tudo isso aí é colocado no relatório do médico ou no relatório do farmacêutico, e entrando em contato com o médico, caso o médico prescritor venha a ter alguma contradição em relação aos cuidados medicamentosos com o paciente, entendeu? Seja situações alérgicas, hoje não mais porque tem o prontuário eletrônico, o prontuário ele barra logo, mas interações medicamentosas, doses excessivas, doses diárias, que tem que ver isso também. Então é uma tarefa bastante complexa e difícil de ser feita. Mas existem pessoas que são bem capacitadas para isso, graças a Deus. E entre elas estamos nós farmacêuticos fazendo esse trabalho. Então é isso aí, beleza pura? Vamos que vamos estudar mais um pouquinho para a gente poder dar continuidade aos nossos estudos. Vamos que vamos.